Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Está no ar mais uma edição do Mulheres na Alesp. Por aqui você fica sabendo sobre os projetos e as defesas das parlamentares paulistas. Vamos conhecer mais da nossa convidada de hoje? Nascida em Floresta, município do interior de Pernambuco, ela é uma das milhares de mulheres nordestinas que migraram para São Paulo em busca de melhores oportunidades. Mulher negra e mãe solo, é militante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Em 2022, foi eleita pela primeira vez deputada estadual por São Paulo pelo PSOL, recebendo cerca de 175 mil votos. Tornou-se a primeira empregada doméstica da história eleita na Assembleia Legislativa Paulista. No Parlamento de São Paulo, aprovou como lei o reconhecimento dessa categoria e instituiu o Dia Estadual da Trabalhadora Doméstica e de Cuidados no calendário estadual. Atua como membro efetivo das comissões de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários, além de habitação, desenvolvimento e reforma urbana. Tem concentrado sua luta antirracista e de gênero na segurança alimentar e na inclusão social. Por meio de seu mandato, busca dar voz às pessoas historicamente invisibilizadas, defendendo direitos fundamentais e promovendo políticas que ampliem as oportunidades e a justiça social. Ediane Maria, do PSOL, é a convidada do Mulheres na Alesp de hoje. Que honra a gente receber a senhora emocionada aqui com o que a gente preparou e muito mais para falar nesse programa. Muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço, Marcela. É uma honra estar aqui hoje. E eu me emocionei porque para nós não é fácil a gente ser saudado, sabe, ter esse espaço de reflexão também, de construção de uma política que é a que eu acredito e o que é também o que representa nas ruas, né? Então, estou muito feliz por estar aqui hoje, por ter conseguido resistir a esse estado que nos engole o tempo inteiro, mas que eu sinto que a minha voz faz com que várias mulheres consigam esperançar por uma São Paulo melhor. Isso, com certeza. E eu tenho um relato pessoal, porque eu conheci a senhora lá quando eu era repórter em Guarulhos, na ocupação, lutando por moradia, numa ocupação muito significativa aqui. Na Maria da Penha. Isso aí. Tinha, as pessoas na cidade lutavam naquele momento por esse que talvez seja o direito mais básico e mais necessário do cidadão, que é ter uma casa, que é ter um lugar para voltar depois de um dia cansado de trabalho. E a sua luta na política vem muito desse lugar. O quanto isso é representativo para o que você exerce hoje aqui na Alesp, inclusive na Comissão de Habitação? Olha, o que é representativo? Eu falo que representação é quando você tem uma luta fora desses espaços e chega aqui. Então, chegando nessa casa, Marcela, isso foi incrível. Por quê? Teve algumas pautas, porque, obviamente, né, venho do MTST, é ali que eu consigo entender que moradia é um direito, porque não está dado para todos nós. É natural você encontrar alguém na rua que acha que pagar aluguel a vida inteira seja o processo mais natural da vida. Ou morar longe, na periferia, seja o processo mais natural. Eu lembro que nas primeiras entrevistas, quando eu saí candidata, as pessoas falavam assim, direito à cidade, vocês querem o quê? Vir morar no centro? Falei, sim, também queremos isso, mas você já olhou para a periferia? Ali é a nossa cidade, o que falta é infraestrutura. Né, o que falta é uma creche, o que falta é uma moradia digna, de fato. Né, o que falta é investimento do Estado que não chega. Então, isso é a nossa moradia. Né? Então, não é invadir a tua casa, é a gente ter a nossa casa. A gente luta todos os dias. Nós limpamos sua casa todos os dias. A gente quer limpar a nossa também. Então, eu tenho muita honra, primeiro, de ter começado minha militância dentro do MTST, já com 34 anos de idade, já com 4 filhos. E é ali que eu vi a chance de poder ter a minha casa, por incrível que pareça. Não é que eu estava sentada, dormindo, não trabalhei a vida inteira. Trabalhei uma vida inteira. E é importante falar desse lugar, porque as trabalhadoras domésticas, a gente faz um trabalho árduo. Você imagina alguém que limpa a casa de alguém e que vê comida na geladeira, que faz comida e não tem para levar para sua casa. Então, a gente está falando desse canto, sabe? Então, quando a gente fala de invisibilidade, é entender que nós somos pessoas que fomos invisibilizadas. Não é que o nosso trabalho não é essencial. É só ver na pandemia o quanto que o nosso trabalho foi essencial. Fomos a primeira que morreu na pandemia, porque não tinha um conhecimento, não tinha a saúde que podia nos atender.
Então, a gente está falando da precariedade do trabalho doméstico. Então, olhar para o MTST, nós somos mais de 80% de mulheres negras, que ocupamos ali os terrenos que estão abandonados e fazemos, de fato, cumprir a função social. Não existe fábrica de terra no mundo. Aqui tem Tadada, a gente faz uma denúncia real, a mais concreta possível, que é ocupar aquele terreno e falar para os prefeitos, ó, na tua cidade tem 4.000 famílias, tem 1.000 famílias que estão sem moradia. Então, a gente faz com que os prefeitos, os governantes, pensem na política de habitação. É assim que surge Minha Casa Minha Vida, inclusive. E os cadastros de acesso das pessoas à habitação, a gente sabe que só cresce todo ano, né? Mas é impossível olhar para a sua história e não ter como referência esse lugar de conhecimento pleno, né, do que é ser uma trabalhadora doméstica no Brasil. Sim. E o quanto isso revela muito da nossa história, né, escravista, e que ainda tem comportamentos muito indiferentes para esse lugar dessa mulher negra, mãe que mora longe, que pega o ônibus e que vem trabalhar na minha casa, fazer minha comida, limpar o meu banheiro. Então, esse conhecimento que você traz dessa vida real para esse parlamento é muito significativo. Você aprova, nesse que é o seu primeiro mandato, um dia no calendário estadual que também é muito significativo para a gente celebrar. Aqui dentro do Palácio 9 de Julho a gente já tem vários espaços que eu sei, você me contou, foram pensados a partir desse olhar de pensar nas pessoas que estão trabalhando na limpeza, nos serviços essenciais aqui dentro, né, na manutenção, enfim, que precisam de um espaço para comer, para se trocar, para se sentir minimamente visto, né, valorizado dentro do seu ambiente de trabalho. E agora eu queria que você pudesse falar um pouco sobre esses programas, né? Tanto de moradia, que é o Casa para Quem Cuida, e também um dossiê que quer analisar esse cenário do trabalho doméstico aqui em São Paulo. No Brasil, a gente me incomoda bastante, porque eu nunca fui pesquisada, nunca houve uma pesquisa que falasse comigo, por exemplo. Né? Então, pensar num dossiê é você pensar e falar com essas pessoas. Registrar, né? Quem são essas mulheres? Né? O único direito que a gente teve foi lá em 2013. Já se passou 12 anos, né, da sanção da PEC das trabalhadoras domésticas, que foi uma luta, inclusive, da Laudelina com o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, e que chega até mim. Eu não era organizada em movimento, não era organizada em sindicato, eu era uma pessoa que estava trabalhando para uma casa de família há mais de 11 anos. Né? E essa PEC, ela chegou até mim. Então, eu sonho muito e trabalho todos os dias fazendo com que chega o direito para aquelas que não podem ir para a rua, que não conseguem ir na Avenida Paulista, porque estão trabalhando, morando em casa de famílias, né? Aquela que está na periferia, que ganha metade do salário mínimo, que tem que manter seus filhos, que a maioria, inclusive, das trabalhadoras domésticas são mulheres negras, mães solos e que moram nas periferias. Agora, os patrões, eles não vão ter acesso nunca a isso, né? Porque eu lembro que nunca me perguntaram onde eu morava, o que eu fazia, se meus filhos tinham comido, como estava na escola. Minha filha, hoje, ela faz faculdade, sabe por quê? Eu descobri lavando o banheiro da minha patroa. Porque até então era a melhor amiga da minha patroa. Melhor amiga. Tipo, vamos falar sobre tal coisa? Vamos. O final de semana como que foi? Minha patroa conversava comigo sempre, sempre. E eu ouvia tudo aquilo. E eu imaginava que nós éramos amigas. Amigas ao ponto de, eu quero que seu filho estude na escola que meu filho estuda. Eu quero que seus filhos estudem e façam a faculdade que meus filhos fazem. Só que não foi isso que aconteceu. Acho que essa tomada do fascismo e essa luta de classes que existe, que eu não sabia que existia, mas que ela existe, estava ali. Porque na hora que começa aquele remanejo das crianças que estavam em escola particular e para a escola pública, eu lembro que aí eu conheci a ETEC. Mas não foi porque eu fui atrás ou porque alguém me avisou. Eu vi minha patroa falando com a amiga dela que tinha a ETEC e que era um curso excelente, que de lá saía com uma profissão que iria já para uma montadora, já ia para algum lugar bom. E aí eu falei, por que ela não falou comigo? Acho que foi a primeira decepção que eu tive. E aí foi nessa que eu liguei para minha filha e falei, pesquisa ETEC. E ela pesquisou, então ela fez meio ambiente na ETEC, ela está terminando agora a Federal, então engenharia e meio ambiente pela Federal. Então foi tudo muito eu falo que na senzala, sempre no quarto de empregada, sempre ali no esquecimento. Então eu estava ali todos os dias. Eu conversava todos os dias, não é que eu não conversava. Os dias que eu estava lá, a gente estava conversando, falando sobre a vida e tudo, mas na hora do melhor, aí meus filhos estavam de fora, eu estava de fora. Então, quando eu cheguei aqui dentro, eu olhei primeiro para os funcionários da limpeza. Por que eu olhei para os da limpeza? Porque não estavam organizados. Porque eu passei ali e achei uma vergonha ver os porões da Lesp. Eu falei, não é possível que a gente está aqui, os trabalhadores limpando mármore o dia inteiro,
fazendo mil coisas, limpando gabinetes, e os trabalhadores sem ter o mínimo de dignidade para comer. Então, hoje existe, depois de 2 anos, né, com mobilização gigantesca nessa casa, falando com o primeiro secretário, falando com o presidente da casa, a gente conseguiu juntos, depois de 2 anos, entregar agora que é um espaço, né, um espaço de convivência, que é para todo mundo. Ali sim junta a classe trabalhadora, que vai juntar desde quem trabalha na limpeza até o deputado. Então, sim, até quem faz as leis. Então, é esse lugar que eu acredito na sociedade. Né? Eu vendo que a abertura do programa, eu vi que tem uma mulher negra na frente do logo. Né? Essa casa ainda é um lugar subrepresentado por nós, porque somos 6 ao longo de 190 anos em Alesp. Né? É muito pouco. Né? Precisamos avançar mais, porque na rua nós somos a maioria, no trabalho doméstico nós somos a maioria, mas nessa casa a gente está na minoria. Então, quando eu olho para essa casa, eu olho que dá para fazer muito mais coisas. Né? Então, você quer mudar o mundo? Muda o lugar que você está. Quando você mudar esse lugar, aí você consegue mudar todo o resto. Isso que você fala, eu estive aqui na estreia desse primeiro programa que foi com a deputada Paula da bancada, e ela lembrava do papel tão relevante da deputada Alessi Brandão, nossa cantora, sim, sambista. Que foi a segunda dessa casa. E da Teodosina Ribeiro, que foi a primeira. Que lá em 1970 fez essa história mudar, esse jogo mudar, né, e com um papel muito relevante. Deputada Ediane, me comove muito também a atual luta que você tem travado na questão da segurança pública, porque as pessoas negras ainda têm um estigma muito grande também relacionado, se a gente pega o histórico dos homicídios, dos assassinatos, ainda estamos falando de homens jovens negros das periferias brasileiras que são assassinados, inclusive vítimas da violência policial. Como é que a segurança pública também se torna uma preocupação? E você tem militado nesse sentido, inclusive na Comissão de Segurança aqui da Alesp. Vamos trazer 2 pontos. Acho que é importante a gente falar sobre o que é a periferia, a primeira coisa. Eu sinto muitas vezes ter que ser pedagógica para falar que na periferia só entram lá para nos matar. Não entram lá para falar de habitação, não entram lá para levar um saneamento básico, não entram lá para trazer uma creche, uma faculdade, não entra para... A melhoria não existe. Uhum. O que entra é a mão armada do Estado. Então, quando a gente fala do genocídio, do extermínio da periferia, estou falando desse canto. Então, está naquela comissão eu fiquei por 2 anos sendo a única mulher daquela comissão. Hoje tem 2 mulheres na Comissão de Segurança Pública. E aí eu trago esse canto precisamos de falar sobre habitação, precisamos falar sobre trabalho, precisamos falar sobre a cultura periférica, que o funk está sendo criminalizado o tempo inteiro, porque é mais uma desculpa para o processo de higienização que a gente já sabe que existe, que está em curso desde quando aboliu a escravidão. Né? Então, usaram nossa luta, nosso esforço, nosso trabalho, naquele processo ali que precisavam da gente. Quando viram que não precisavam, vamos higienizar. Vamos varrer eles para a periferia e lá a gente vai matar com segurança pública. Então, quando eu chego aqui, eu chego falando de habitação. Eu quero tratar das trabalhadoras domésticas. Eu falo diretamente com elas. Por quê? Primeira coisa, quando a gente lança o dia, e foi aprovado, sancionado nessa casa, o dia 27 de abril, precisa existir primeiro no calendário para eu começar a organizar a luta a partir daí. Se eu não existo, automaticamente eu sou invisibilizada. Não existe para o sistema, porque não tenho dados. Quem é essa mulher? A gente só aparece no jornal quando a gente foi resgatada em trabalho na área escravidão depois de 20, 30, 40, 50 anos. É o caso, inclusive, da Sônia, né, que está presa numa casa com um desembargador lá em Curitiba e que não sai de lá, porque ainda não conseguimos tirar ela dessa casa. Então, o ser da família é eu me preocupar com essa pessoa. Mas o Estado tem que se responsabilizar por isso. Se o Estado não fala, se é aqueles que faz lei, nessa casa não tinha uma lei para nós. Como que nós íamos mexer no orçamento se não tinha leis nenhuma aqui? Se não tinha ninguém pautando o trabalho doméstico dentro dessa casa? Então, entramos com o dia 27 de abril, que já é lei no Estado de São Paulo. Nós levamos as mulheres para a rua para organizar a categoria. Sabemos que é difícil, a maioria hoje ainda está na periferia e quando vem para o centro é só para trabalhar. Então, a informação para nós ainda demora muito para chegar, mas conseguimos fazer um ato bem bonito no 27 de abril desse ano, colocamos uma mesa gigantesca na Paulista, todo mundo lá, o que é isso aqui, meu Deus? É a Santa Ceia, né? Falei, das trabalhadoras domésticas, a gente está hoje falando do nosso dia. E aí, olhar e falar assim, precisamos de moradia. O que é moradia? O 419, nosso projeto de 2025, vai pautar sobre moradia para trabalhadoras domésticas de cuidado. Por quê? Essas mulheres são as mesmas que não têm moradia. E que muitas vezes tem que dormir no quarto de empregada na casa da patroa, né? Eu passei por ele e eu sei que ele é um lugar que ele prende o nosso corpo, mas a nossa mente... Fala com a trabalhadora doméstica. Ela vai saber
tudo o que precisa para mudar aquela realidade. Eu não posso deixar de Só não é ouvida. comentar que a sua história é muito... Essa história que você conta do processo de educação da sua filha é muito parecido com o filme da Regina Casé. Que horas ela volta? Que horas ela Todo volta. mundo deveria assistir Que Horas Ela Volta. Gente, indicação, assista Que Horas Ela Volta. Fez 10 anos, inclusive. Assista, é maravilhoso, vai trazer vários momentos. Você vai se sentir pertencente a ele, porque é muito a história do Brasil. Sim. E aí, quando eu chego para pautar a questão do trabalho doméstico e de moradia, eu vou pautar a política de habitação que existe no estado de São Paulo. Por quê? Falam-se muito que estão entregando moradia. O governador fala que está entregando moradia. Só que nós queremos uma cota nessa política de habitação. Né? Então, preciso falar com os movimentos sociais, com as trabalhadoras domésticas, com toda a sociedade civil, para a gente fazer um levantamento e indicar para essas moradias. Perfeito. Porque senão eu não consigo livrar essa mulher da violência doméstica, do aluguel, da precariedade do trabalho. Eu não consigo falar com ela. Quando a gente vai falar do CAD único, por exemplo, olha como é simples a gente fazer um complemento de renda. Que a gente lançou também um projeto que é Renda Cidadã. O que é isso? É um complemento de renda. Então, se eu estou no CAD único, eu coloquei lá, para ganhar algum programa social, tem que estar cadastrado no CAD único. Então, eu preciso, o governo já sabe quantas trabalhadoras domésticas tem e o que ela ganha. Agora, se eu faço, aí o governo deveria fazer o quê? Um complemento de renda. Por quê? A trabalhadora doméstica, ela não tem economia do cuidado, ela não guarda dinheiro. Se ela ganha R$100 a faxina, ela vai passar no mercadinho. Ela vai comprar alguma coisa para os filhos dela, alguma coisa para ela comer, vai pagar passagem. E por que esse mesmo imposto que a gente paga, que a gente que mais paga imposto, e que não volta para nós em políticas sociais, que é com a política de habitação? Eu preciso ter uma política de habitação e um complemento de renda. Porque não dá para a gente viver no estado de São Paulo ganhando menos do que o mínimo, que é o salário mínimo. Então, isso complementa a renda. Se eu ganho R$400, estou cadastrado no CAD único, eu vou complementar para chegar a um salário mínimo. Então, a gente está falando de mínimo ainda. A gente está falando de mudança real e estrutural. Mas se eu garanto um mínimo, pelo menos eu consigo avançar a partir desse. As políticas sociais servem para isso. Para garantir que você consiga avançar para o próximo passo. A gente vai continuar falando desse e de outros assuntos depois do intervalo, que agora a gente faz uma pausa aqui no Mulheres da Alesp. Mas eu convido você para continuar com a gente. Até já. Nós estamos de volta com Mulheres na Alesp, hoje conversando com a deputada Ediane Maria sobre os projetos e as iniciativas que ela tem trazido aqui para o Palácio 9 de Julho, para o Parlamento de São Paulo, lutas de uma vida inteira. Deputada Ediane, a senhora comentou no primeiro bloco sobre o funk e trouxe uma frente parlamentar aqui para o Parlamento que trata justamente desse assunto, trouxe a juventude, um movimento organizado, inclusive do funk, né, que busca descriminalizar, né, porque já há um projeto de criminalização desse, que é um movimento muito frequente nas periferias brasileiras e que tem muito a ver com a juventude atual e que também, junto com o trap e outras manifestações culturais, acaba sendo uma voz de protesto da periferia, né, em busca do lazer, em busca de contar suas histórias, as coisas que se busca, que se quer melhorar. O quanto foi difícil, necessário trazer esse assunto para cá e também nessa espreita de propor, né, iniciativas de lei, enfim, debates a partir desse olhar. Primeiro vamos trazer à tona, né, vamos tirar o véu sobre esse assunto e trazer para cá. Bom, eu acho que existem várias coisas, né, várias camadas, porque a nossa frente, ela surge antes mesmo dessa lei anti-Oruan. Lembra? Sim. Que surgiu lá na Prefeitura de São Paulo, ganhando uma grande mobilização pelo país inteiro. Ou seja, a gente começa a olhar igual o funk, não, igual o samba, igual o rap, sabe? Todos também já foram em algum momento criminalizados. Mas quem é essas vozes? São pessoas que estão na periferia, o povo preto, que está falando do que precisa para a periferia e a sua própria vivência. Se o funk existe na periferia, né, que a gente sabe que incomoda o sono das pessoas, uma ambulância não entra, tudo isso, a periferia qualquer pessoa vai falar. Agora, por que o funk está ali e ninguém questiona? Por que o funk está ali no meio da periferia? Se você fizer um questionamento mais profundo, você vai entender que é porque não existe espaço de lazer para esse jovem. Ele não consegue sair da periferia para vir para o centro, por exemplo. E os seus grupos estão ali na periferia. Então, quando a gente fala desse movimento de organização mesmo, do próprio funk, que já é organizado, mas que enfrenta esse desafio que é
como que a gente vai pensar políticas públicas para esse espaço? A gente tem vários MCs que lutam, inclusive para melhoria, para trazer asfalto, saneamento básico, para dentro da periferia, de onde ele mora, de onde ele nasceu, de onde ele se criou. Então, o funk nada mais é que é uma denúncia muito direta e às vezes incomoda também porque é um jovem preto que está falando. Né? Se você olhar bem o perfil, são jovens pretos da periferia que hoje estão ganhando os palcos do mundo, né? E isso gera um certo incômodo. É só ver que o samba, assim como outras culturas, outros ritmos musicais, ele começa, o samba é um exemplo disso, ele começa a ficar aceitável quando é a branquitude que ocupa ele. Mas quando ele estava lá na periferia, era criminalizado. Ou seja, a gente já está acostumado com isso, não é nenhuma novidade, muito menos um tema espinhoso. Na real, nós precisamos pensar em espaços de cultura. O funk é esse grito de que precisamos de investimento na periferia. Está hoje na Comissão de Segurança Pública pautando vários temas que para alguns são espinhosos, né? A Frente Parlamentar, por exemplo, era surge como a primeira do Brasil. Nunca houve. Assim como nessa casa também surgiu a primeira Frente Parlamentar do trabalho doméstico e cuidados também, que surge nessa casa. Então são várias denúncias que a gente está fazendo aqui o tempo inteiro e que às vezes as pessoas não querem enxergar, né? Alguns. Porque quem me colocou aqui dentro sabia que eu ia tratar desses temas, porque é desse lugar que eu venho, desse lugar de organização também do MTST. Eu lembro que o MTST era um movimento criminalizado também. Né? As pessoas falavam, nossa, vai roubar, vai querer dividir minha casa. É igual ver o comunismo, o socialismo, o povo não acredita nisso, porque nunca teve acesso. Mas numa ocupação nossa a gente tem acesso a isso, porque a gente, se tem um pacote de feijão a gente divide, se tem um arroz a gente divide, porque se a sociedade fosse assim, dividisse o pão, né? Não tivesse essa grande proteção dos bilionários, né? Que é 1%, mas é ele que está ali, que sem querer ser mexido no seu orçamento. Agora, a trabalhadora doméstica ela pode ser mexida, o pedreiro pode ser mexido. Né? Então, eu trago para essa casa um outro canto. Eu acho que é importante trazer esse lugar. Eu trago um canto que vamos repensar a sociedade? Vamos ver quais são nossos privilégios. E quem está garantindo que você tem esse privilégio não consegue ter acesso a nada do que você tem? Porque se você está limpando a casa todos os dias e a pessoa muitas vezes não te olha, né, ou te dá... Eu já passei muito por isso. De pegar alimento vencido, de pegar a roupa que estava rasgada ou que não servia mais, sabe? E isso me mantinha na minha casa. Eu nunca questionei, eu agradecia, sempre agradeci. Muito obrigada por essa roupa, sabe? Assim, era uma festa lá em casa quando ia limpar o armário da minha patroa, levava para casa um monte de coisa, né? Tava ali já na data para vencer, eu vencido, e eu levava para minha casa. Falei que aquilo que sustentou meus filhos. Então, eu luto para que as mulheres não precisem disso, para que a gente não precise mais disso. A gente possa ter um salário tão digno que a gente consiga, de fato, se alimentar, poder ir no mercado, poder comprar as coisas, né? É isso que você fala sobre o complemento da renda ser algo que vai garantir, primeiro, que a pessoa tenha condições básicas para alçar outros voos, para chegar à universidade, para garantir a casa própria. São várias camadas. Vamos imaginar que essa mulher ela não terminou seu ensino, porque ela começou a trabalhar muito jovem. Uhum. Só ver meu caso. Eu não terminei meus ensinos, chego aqui e não consigo finalizar eles. Finalizo em 2013 pelo EJA. Né? Então, eu termino ali naquela educação para jovens e adultos. Com 30 anos de idade, tinha mais de 30, em 2013. Então, é ali que eu termino meu ensino, mas com meus filhos já, com os meus 4 filhos. Né? Então, começo ali a minha vida e a começar a ter acesso a outras coisas. A partir do momento que eu estudei, terminei meu ensino, eu consegui fazer um curso técnico, mas porque naquela época também tinha a presidenta Dilma, né, que garantia também que você acessasse o Senai, o Senac, cursos que hoje estão absurdos lá, era totalmente gratuito. Você ganhava uma bolsa, um auxílio também para se alimentar, um vale alimentação, a passagem gratuita. Então, eu preciso que o Estado inteiro tenha um mecanismo, né, de distribuição de renda que eu consiga garantir que essa pessoa finalize os seus ensinos. Primeira coisa, se eu estou numa casa de família, eu não termino meus ensinos. Se eu sou mãe solo, eu não consigo, e moro na periferia, eu estou longe de tudo, então eu não consigo ter acesso à educação, à saúde, ao transporte de qualidade. Eu não tenho direito a nada. Nós somos varridos do centro. Então, quando você faz um censo, eu descubro quem é essa pessoa. Uhum. Então, eu entendo o problema quando eu faço a investigação. Se eu quero resolver o problema, se qualquer governador quisesse resolver o problema, teria resolvido faz tempo. A gente está falando de mecanismo que é mirabolante, que ninguém sabe. Você sabe qual é o problema. Está ali. E sabe qual é a solução. Você imagina, são mais 613 bilhões que o Estado de São Paulo está trabalhando esse ano.
Agora, vai abrir um posto novo no meu bairro? Não. Vai vir um asfalto novo lá para a periferia? Não. Porque usa o nosso dinheiro público para ficar recapeando asfalto de ano em ano. Todo ano de eleição, todo mundo já sabe. Pronto, já começou a recapear tudo aqui. Ou seja, mas não sobe. Não sobe no morro. Eu sou de um lugar, imagina, do Sítio dos Vianas, divisa de Santo André com São Bernardo. Quer saber o que é desigualdade? Vai morar na divisa. Vai morar na periferia. Ninguém vai olhar por você. Ninguém vai te salvar. Não vai vir uma delegacia da mulher. Não vai vir um postinho de saúde perto da tua casa. Não vai vir uma quadra, sabe, um parque na tua casa. Não vai vir. Não vem. Não chega. Não te olha. Porque o prefeito de um lado joga para o outro joga para o outro. O governo está nem aí, não vai deputado nenhum lá. Ou seja, foi um susto quando o prefeito de Santo André soube que eu tinha sido eleita. Porque falou, como assim da cidade de Santo André? Onde que ela estava? Onde que ela, sabe? Inclusive a Ana Carolina Serra, que trabalha aqui também, né? Que também é deputada. Então foi um susto para todo mundo, porque eles não imaginavam que alguém como eu pudesse chegar aqui. E como assim que ela é dada do Sítio dos Vianas? Aí eu falei, ó, um lugar que você não olha. Nunca pisou o pé lá. O mesmo poste, o mesmo asfalto quando eu cheguei, há 22 anos atrás, está lá do mesmo jeito. Deputada Ediane, como é que... Então, deixa eu te falar, quando a gente entra nesses espaços, a casa muda. Sim. O olhar muda. Eu tenho um mandato que vai para a rua. Primeiro ano foi só gabinete na rua. O que é gabinete na rua? Ouvindo as periferias. Então, entrava em contato comigo com o Guilherme Boulos lá em Brasília. Aí eu estava aqui em São Paulo, corria para a periferia. Levava lá e falava. Primeiro, qual é a função do deputado? Né? Eu falei, gente, eu não vou trazer o asfalto, mas eu vou oficializar a prefeitura, oficializar o Estado para que isso chegue. Né? Então, tem os limites. O que um deputado pode fazer? Se ele falar que vai trazer o asfalto, ele vai trazer o asfalto, é mentira dele. Então, vou já desmistificar coisas aqui para vocês. E trouxe, de fato, qual é a função dessa casa. Tem gente que não sabe qual é a função do deputado. Que é fiscalizar. Que é fazer emendas à LOA, à LDO, que é os orçamentos do Estado. Uhum. Fazer projetos de lei. Como é que, para você... Eu também não sabia. Como é que para você, depois de passados os 2 anos iniciais do mandato, né, agora já caminhando para 26, que é a eleição, houve essa dificuldade ou não de construir, por exemplo, essa parte burocrática do mandato, que é fazer a emenda, o projeto, escrever, acompanhar? Porque esse acompanhamento, o boca a boca, o dia a dia na rua, você já tem, você já fazia, o movimento te deu isso, você naturalmente é assim, quem te conhece sabe. Mas como é que isso torna-se, de fato, né, essa construção para fazer, como você falou, como é que eu encaminho essa emenda para fazer acontecer esse asfalto, esse posto de saúde, que essa prefeitura receba esse recurso, enfim. Como é que foi essa dificuldade para você, vindo de um lugar que é tão simples, que é tão ali no dia a dia, e que o mandato, né, naturalmente, um cargo parlamentar exige essa capacidade técnica um pouco mais elaborada, que, óbvio, vocês têm uma equipe enorme para contar, mas que demanda também do parlamentar, né? Olha, como que eu aprendi? Eu fiquei o primeiro ano aqui dentro e minha mente era só uma coisa, rua, 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 rua. Porque eu não sabia o que fazer, eu não sabia a minha... eu não sabia o que era projeto de lei. Eu lembro da primeira vez que eu vi o nome PL. Aí eu falava, gente, coloca projeto de lei, que eu vou entender que é projeto de lei. Sim. Porque eu tenho que fazer a defesa das coisas, né? Então, eu tive que aprender tudo muito... Sabe, num mecanismo assim, Paulo Freire? Eu. Então, tudo eu falava, gente, desenha. Então, fala pra mim o que isso vai mexer na vida da trabalhadora doméstica, que vai mexer na vida do sem-teto, que vai mexer na vida do pedreiro. Então, tudo que minha equipe trazia, tudo que minha assessoria trazia, falava, Diana, isso aqui, esse projeto aqui vai fazer isso, isso, isso. Falava, beleza. Mas isso mudou, porque hoje você não, mudou totalmente. Muito. Não, hoje mudou totalmente. Assim, foi o primeiro ano que eu tive que aprender. Então, eu saio da base e aí entro aqui dentro. Então, até entender o mecanismo. O que era a comissão, por exemplo, eu não sabia. Para que servia a comissão? Para que servia a frente parlamentar, eu não sabia. Então, fui aprendendo tudo isso ao longo do período, do processo. Então, são 2 anos e meio aqui dentro, quase. Então, hoje eu já consigo falar assim, gente, ó, isso aqui vai dar certo, isso não vai dar certo. Né? A gente vai conseguir fazer isso, isso não vai dar, isso nós vamos lutar junto. Né? Então, minha função é sempre ir na base e falar, gente, é o seguinte, eu vou na rua, a pessoa vai, eu queria que você fizesse tal coisa. Eu falei, a gente vai fazer junto. Eu não consigo fazer sozinha. Então, você vai levar a ideia, a gente vai trabalhar coletivamente e nós vamos juntas aprender no caminho, tá? Então, eu trago muito esse lugar do... Preciso falar o que eu faço e o que você faz. É muito importante, por isso nós temos que estar juntinhas aqui trabalhando.
Então, tudo o que eu faço é ouvindo a categoria, ouvindo os movimentos sociais, sindicatos. Tudo que eu faço na minha vida é ouvindo as demandas, e dessas demandas, trago aqui para dentro e aí a gente trabalha junto. Tenho duas perguntas. Mas eu aprendi bem, eu acho que eu aprendi bem. Rapidinho, para a gente fechar o nosso tempo curto. Você tem um protagonismo hoje muito significativo nas redes sociais. Você conseguiu ali, no campo da esquerda, um protagonismo interessante de conversar com uma linguagem muito particular e você está batendo quase 100 mil seguidores nas redes sociais, isso é bastante coisa. Outra coisa quais são suas expectativas a partir de agora que você tem todo esse corpo, esse gargalo de experiências que te dão essa casca cada vez mais grossa para alçar novas iniciativas e criar novos projetos que beneficiem, obviamente, as pautas que você luta? Olha, ir para a rua não é para mim nenhuma novidade. Eu desafio todos os dias quem trabalha comigo. Falo, gente, é o seguinte, vamos lá. Pessoal, porque eu na boca do povo, a gente está na boca do povo. Que eu sei o meu pensamento. Eu sei o que está por trás de tudo. Mas eu quero ouvir o que o povo está pensando de tal tema. Sabe? Tipo, o Donald Trump queria fazer uma investigação na 25 de março. Fazer o quê? Eu vou ouvir o que os trabalhadores da 25 estão sabendo sobre esse tema. Então, isso é interessante, você ouvir o que o povo está pensando. Porque uma coisa é você chegar lá e falar o que você pensa. Outra coisa é falar, não, deixa eu ouvir o que a Marcela está pensando sobre isso. E aí você vai falar o que você pensa sobre tal tema. Então, nosso mandato faz isso. Eu faço isso tranquilamente, com câmera, sem câmera, com assessoria, sem assessoria. Isso é meu, né? Eu já nasci com isso porque eu tive que aprender aqui em São Paulo a fazer isso. Aqui, ou eu falava com as pessoas, ou eu ia ficar aqui isolada. Né? Então, eu aprendi isso com o pedreiro, o porteiro do prédio que eu vim morar. Eu aprendi isso com as meninas, que o primeiro rolê que eu dei em São Paulo foi com as meninas que trabalhavam também como empregada doméstica no prédio que eu vim morar. Então, ou seja, isso aí pra mim, de rodar e de conhecer o mundo, né? Isso aí pra mim já tá dado e eu falo, pode jogar em qualquer canto que lá eu sobrevivo. Né? Consigo trabalhar bem. E aí quando eu olho pra esse canto aqui, né, eu vejo a mudança real. Né? Aqui é uma mudança de lugares. Né? Então, eu nunca vi ninguém como eu aqui dentro. Eu acho que essa casa teve que aprender a lidar com uma pessoa como eu aqui dentro. Na verdade, não fui eu que tive que aprender a lidar com essa casa. Que aqui é igual qualquer casa de rico, que você vai lá e limpa. Aqui, você vai ter que aprender como lidar com a Ediane Maria. Por quê? Quando eu chego aqui, você vai falar de fome, eu já sei o que é isso, eu vivi isso. Não é sobre só não ter o que comer dentro de casa. É sobre você não lutou o suficiente para ter isso. Né? Quando você vai falar de moradia, eu sei o que é isso aí. Eu sei o que é morar na casa do fundo da minha sogra e meu ex-marido queria que eu saísse de lá com 4 crianças para pagar aluguel. Né? Então, quando eu vou falar de asfalto, saneamento básico, eu sei o que é isso. Eu morei no bairro que não chegava nada. Que o que tinha, estava lá, e a casa que construí foi eu que terminei com o fruto do meu trabalho, né, com 4 crianças pequenas. Então, é outro lugar. Eu acho que essa casa, ela aprendeu que a gente tem voz. Né? Eu lembro dos primeiros debates ali na segurança pública e também no plenário, que falavam assim, quem te elegeu? Aí eu falei, olha, talvez, não sei se já liberou esse horário, mas está na tua casa, provavelmente, esse momento. Né? São vozes que nunca foram representadas na política. Sem falar de nós na terceira pessoa. Mas nunca colocaram aqui dentro alguém como eu. Então, quando eu olho para essa mudança na política real, e eu vi isso ano passado, o que eu vi, Marcela, ano passado? Eu vi muita gente colocando como filho de empregada doméstica na disputa política. Sabe, você percebe essa mudança na própria política, que não vai retroceder, ela vai avançar. Eu vejo um avanço. Eu quero ver nessa casa um dia, representantes, sabe quem são os representantes? Um pedreiro aqui dentro, uma diarista, uma babá, uma cuidadora. Eu quero ver essas pessoas aqui dentro, sabe? Eu tenho sonhos. Que bom que você está aqui com a gente. Obrigada. Qualquer programa vai ser muito pouco tempo para falar de toda essa trajetória e do que mais a gente vai ver da Ediane Maria na política, em São Paulo, no Brasil. Muito obrigada. Eu que agradeço, Marcela. Muito obrigada a você também que esteve conosco até aqui. Lembrando que esse e outros conteúdos da Rede Alesp você acompanha pelo nosso canal no YouTube. Agradeço imensamente a sua companhia até aqui. Continue na nossa programação. Até mais.